Então vamos começar a leitura agora do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 20, continuando a história, contada por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, autor do livro, comentário e tradução de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então, Mahaprabhu falando com Sanatana Goswami, orientando ele, e por isso ele é o Goswami de Vrindavana, responsável por Sambandha Gyana, o nosso verdadeiro relacionamento, o conhecimento do verdadeiro relacionamento com Deus. Eu vou ligar aqui, entrar no Facebook. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode fazer. Então vamos continuar a leitura. Aqui é a conversa de um astrólogo. Está falando sobre um astrólogo. Pelas palavras do astrólogo, estabeleceu-se a ligação entre o homem pobre e o tesouro, de maneira semelhante à literatura védica. Ela nos ensina que o nosso verdadeiro vínculo é com Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, agora tem um comentário aqui, mas eu já li ontem, esse comentário de Prabhupada. Então, nosso vínculo real é com a suprema personalidade de Deus. Todo outro vínculo que nós temos com família, com emprego, com amigo, enfim, é tudo ilusório. O verdadeiro vínculo nosso com a suprema personalidade de Deus. Outro verso diz assim: apesar de ficar sabendo da existência do tesouro do seu pai, só com este conhecimento, o homem pobre, ele não pôde adquirir o tesouro. Portanto, o astrólogo viu a necessidade de informar ao pobre os meios pelos quais ele poderia realmente encontrar o tesouro. Então é como nós sabemos que o nosso relacionamento é com Deus, o relacionamento real é com a suprema personalidade de Deus. A meta última da vida é amar a Deus puramente, mas como chegar lá? Da mesma forma que o astrólogo falou para aquela pessoa pobre: você tem um tesouro do seu pai que deixou para você. Mas isso não adiantou nada. Por quê? Porque aonde está esse tesouro? Da mesma forma nós sabemos que temos um tesouro, que tem a consciência de Krishna, mas se não tiver alguém para levar nós para esse caminho, não vamos encontrar esse tesouro. O astrólogo disse: o tesouro encontra-se neste local,
Porém, se cavares em direção ao lado sul, as vespas e zangões, as abelhas, surgirão e não conseguirás ter o tesouro. Se cavares no lado ocidental, depararás com um fantasma criador de tanto distúrbio que as tuas mãos nem sequer tocarão o tesouro. Se cavares no lado norte, desfrutarás com uma grande... Se cavar no lado norte, ficarás de frente com uma grande serpente negra que te devorará caso tentes aproximar-te do tesouro. Do tesouro. Então, tanto de um lado como do outro, se o pobre, o rapaz pobre cavasse, ele só ia ter obstáculos, ou com as vespas, ou com o fantasma, ou com a serpente. No entanto, se cavares uma pequena quantidade de terra no lado oriental, as tuas mãos imediatamente tocarão a arca do tesouro. Então, a pessoa tem que ir para o lado certo. Por isso temos que ter um mestre espiritual genuíno. Se você não tiver um mestre espiritual genuíno, você nunca vai chegar a ter amor puro por Deus. Você nunca vai chegar no mundo transcendental. Você vai ou ficar andando em círculos, ou vai no sentido oposto. Como foi falado aqui, se você for cavar de um lado, você vai encontrar vespas, abelhas. Se você vai cavar no outro lado, você vai encontrar fantasmas. Se você cavar no outro lado, você vai encontrar uma serpente negra. Mas se você cavar do lado oriental, um pouquinho só de terra que você tira, você já toca na arca do tesouro. Você já toca no baú de tesouro. Então, nós temos que ter alguém para nos orientar qual é o caminho certo, qual é a prática correta. Agora tem um comentário de Bhaktivedanta Maharaj Prabhupada aqui, um comentário bem longo. Ele fala o seguinte: os textos védicos, inclusive os Puranas, afirmam que, de acordo com a posição da alma condicionada, existem diferentes processos: karma kanda, jnana kanda, o processo yógico, o processo de bhakti yoga. Karma kanda é comparado às vespas e aos zangões, que só fazem picar aqueles que buscam o seu refúgio. Jnana kanda, o processo especulativo, é tal qual um fantasma que cria perturbações mentais. A yoga, o processo místico, compara-se a uma serpente negra, devoradora das pessoas que buscam o objetivo impessoal de Kaivalya. Contudo, quem adota a Bhakti Yoga logra o sucesso rapidamente. Em outras palavras, quem cultiva
Bhakti Yoga não sente nenhuma dificuldade de tocar as suas mãos no tesouro escondido. Por isso, o Bhagavad Gita diz, aí tem um verso do Bhagavad Gita que diz o seguinte: é preciso adotar o serviço devocional. Embora os Vedas, eles prescrevam que busquemos a Krishna, refugiemo-nos aos seus pés de lótus, outros processos védicos não nos ajudarão neste intento. Segundo o Bhagavad Gita, só o processo de Bhakti Yoga é tido como definitivo. Bhaktya Man. Aí tem um verso aqui que diz: esta é a afirmação conclusiva dos Vedas. E quem com muita seriedade buscar Krishna, a suprema personalidade de Deus, deve aceitar este processo. A este respeito, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele faz a seguinte afirmação: o lado oriental representa o serviço devocional ao Senhor Supremo, Sri Krishna. O lado meridional, que representa o processo de atividades fruitivas, Karma Kanda. Culmina em ganho material. O lado ocidental representa Jnana Kanda, o processo de especulação mental, às vezes chamado Siddhi Kanda. O lado setentrional representa o método especulativo, às vezes conhecido como sistema de yoga mística. E só o lado oriental, o serviço devocional a Deus, que nos capacita a alcançar a verdadeira meta da vida. No lado meridional, existem atividades fruitivas que nos sujeitam à punição do Senhor Yamaraj. Quem segue o sistema de atividades fruitivas fica com os desejos materiais bem proeminentes. Logo, os resultados desse processo são comparados a vespas e zangões. A entidade viva picada pelas vespas e zangões das atividades fruitivas sofre nascimento após nascimento na existência material. Ninguém pode se livrar dos desejos materiais seguindo este processo de Karma Kanda. A propensão ao desfrute material nunca termina. Portanto, o ciclo de nascimento e morte continua e a alma espiritual sofre perpetuamente. Então, aquele que continua no desfrute dos sentidos, ele nunca vai se livrar do desfrute dos sentidos. A alma sofre perpetuamente, como diz aqui. Aquele que está no caminho do desfrute dos sentidos, Karma Kanda, o que ele está fazendo? Ele está como as vespas picando, os zangões picando ele. Então ele sofre vida após vida, reencarna vida após vida, vida após vida. Só existe um processo que vai levar nós para a suprema personalidade de Deus, que é Bhakti. Bhakti quer dizer devoção. A devoção a Deus é o único processo que vai nos levar para Deus.
O processo de yoga mística é comparado a uma serpente negra que devora a entidade viva e injeta-lhe veneno. A meta última do sistema de yoga é fundir-se no absoluto. Isto é o mesmo que acabar com a existência individual. Entretanto, o espírito parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, tem eterna existência individual. O Bhagavad Gita, ele confirma que a alma individual existia no passado, existe no presente e no futuro também existirá. Continuar sempre a existir como indivíduo. Quem através de artifícios tenta tomar o uno como absoluto, comete suicídio espiritual. Ninguém pode atingir a sua condição natural dessa forma. Um yaksha, protetor de riquezas, ele não permitirá ninguém usufruir de riquezas em troca de desfrute. Tal demônio simplesmente criará perturbações. Em outras palavras, o devoto, ele não dependerá de seus recursos materiais, mas sim da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. Quem lhe pode dar a verdadeira proteção? Isso chama-se Rakshi Titi. Ou na poesia Sharanagati, escrita em Bengali por Srila Bhaktivinoda Thakur. A alma rendida, ela deve aceitar o fato de que o seu verdadeiro protetor é Krishna e não os seus bens materiais. Isso daqui, todo mundo tem essa ideia. Eu preciso acumular dinheiro, eu preciso guardar dinheiro porque eu vou ficar velho, e como que eu vou fazer isso, como que eu vou conseguir pagar o plano de saúde, como é que eu vou conseguir comprar um remédio, como é que eu vou conseguir ter uma vida razoável. O protetor é Krishna, não é o seu dinheiro. Os bens materiais não vão lhe proteger de forma alguma. Nada vai te proteger, ninguém consegue te proteger, com exceção de Krishna. Ele é protetor supremo. O seu dinheiro não vai te levar para ele, o seu dinheiro não vai te proteger de nada material. Considerando todos estes pontos, o serviço devocional a Krishna é o verdadeiro tesouro da entidade viva. Quem se estabelece na plataforma do serviço devocional sempre desfruta da opulência do poder, de poder associar-se com a Suprema Personalidade de Deus. Aquele que não conhece o serviço devocional é engolido pela serpente negra do sistema de yoga e picado pelas vespas e zangões das atividades fruitivas. Em consequência do que sofre
às misérias materiais. Às vezes, a entidade viva, ela é seduzida a tentar fundir-se na existência espiritual, julgando estar no mesmo nível que a Suprema Personalidade de Deus. Isso significa que, ao chegar à plataforma espiritual, ela ficará perturbada e cairá novamente na plataforma material. Segundo o Śrīmad Bhagavatam, canto 10, capítulo 2, verso 32, ele diz o seguinte aqui: talvez essas pessoas, elas tornem-se sannyasis, mas, a menos que se refugiem aos pés de lótus de Krishna, voltarão à plataforma material para realizar atividades filantrópicas. Dessa maneira, a sua vida espiritual é desperdiçada. Isso equivale a dizer que elas são devoradas pela serpente negra. Então, a mesma pessoa que se torna um sannyasi, ela pode cair na plataforma do mundo material novamente e se tornar piedosa, caridosa. E isso representa ser devorado pela serpente negra. Então, tanto a parte de moksha, liberação, quanto o desfrute dos sentidos, bhukti, isso vai levar ao sofrimento. Isso vai levar você não vai levar você a Deus, vai levar você a continuar na reencarnação, sofrimento após sofrimento, vida após vida. O outro verso diz assim: as escrituras reveladas, elas concluem que nós devemos abandonar as atividades fruitivas, o conhecimento especulativo e o sistema de yoga místico. E, ao invés disso, adotar o serviço devocional, através do qual nós podemos satisfazer Krishna completamente. Somente a devoção a Krishna vai deixar Krishna totalmente satisfeito conosco. Somente Bhakti, nem Bhukti, nem Mukti. Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, ele disse: meu querido Uddhava, nem através da Ashtanga Yoga, do sistema de yoga místico, para controlar os sentidos, nem através do monismo impessoal ou do estudo analítico da verdade absoluta, nem por meio dos estudos dos Vedas, nem através da prática de austeridade, nem através da caridade, nem através de aceitar sannyasi, pode alguém satisfazer a mim mesmo, Krishna, tanto quanto aquele que desenvolve o imaculado serviço devocional a mim. Krishna fala isso. Então, ninguém pode, nenhum processo pode ser tão benéfico para a alma como a devoção a Deus. Somente o imaculado serviço devocional a Deus pode ser o mais elevado, nenhum outro, nem a Ashtanga Yoga, como diz aqui, a yoga mística, nem através do monismo impessoal, nem através da caridade, nem através de nada, de austeridade, nem através de você aceitar sannyasi. Por isso Krishna fala no Bhagavad Gita: abandone todas as religiões e renda-se a mim. O que Krishna quis falar com isso? Srila Maharaj, ele deu essa orientação para nós. O que quer dizer esse verso? Largue todo o Varna Ashrama Dharma.
O que é o Varna Ashrama Dharma? O Varna Dharma é: largue a sua profissão de Shudra, de Vaishya, de Kshatriya ou de Brahmana. Largue a sua posição, o Ashrama Dharma de Brahmachari, de Girihasta, chefe de família, de Vanaprastha ou de Sannyasi. Largue tudo e renda-se a mim. Nada disso vai te levar para Deus, somente a rendição total. Por ser muito querido dos devotos e sábios, eu sou alcançado por meio da fé inabalável, do serviço devocional. Isso é Deus falando. Esse sistema de Bhakti Yoga, que aos poucos aumenta o apego a mim, purifica inclusive um ser humano nascido dentro de uma família de comedores de cães. Até aquele que nasce em uma família degradada como nós, vai ser purificado com o processo de Bhakti Yoga correto. Isso quer dizer que, através do processo de Bhakti Yoga, todos podem elevar-se à plataforma espiritual. Esse é um verso do Bhagavatam, diz Prabhupada, canto 11, capítulo 14, verso 21. Em conclusão, o serviço devocional é o único meio de nos aproximarmos da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, este sistema chama-se Abhideya. Este é o veredito de todas as escrituras reveladas. Abhideya, a prática devocional. E qual é a prática devocional? O serviço devocional é o único meio de nos aproximarmos da Suprema Personalidade de Deus. Essa é a conclusão de todas as escrituras reveladas. Esse verso aqui é muito importante. E aí Prabhupada, ele comenta o seguinte: é só através do serviço devocional que se pode compreender a Suprema Personalidade de Deus, como Ele é, e pode entrar no reino de Deus. Somente com a prática da devoção a Deus se pode entrar no reino de Deus. Aquele que tem plena consciência do Senhor Supremo por causa dessa devoção. Então, só entra no reino de Deus aquele que tem a devoção pura a Deus. Esse é o verso que está aqui em cima. Continuando aqui o comentário de Prabhupada, ele fala assim: a finalidade da vida é livrar-nos do condicionamento material e adentrarmos na existência espiritual. Embora os Shastras, as Escrituras, prescrevam diferentes métodos para diferentes homens, a Suprema Personalidade de Deus diz que, no final das contas, nós devemos aceitar o caminho do serviço devocional como o caminho seguro de avançar espiritualmente. O serviço devocional ao Senhor Supremo é o único processo que Ele realmente corrobora. Sarvadharman
Tyaja, Man Ekam, Saranam, Vraja. Isso está no Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Se quiser se voltar ao lar, se você quiser voltar ao lar, voltar ao Supremo e viver em eterna bem-aventurança, devemos nos tornar devotos de Krishna. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto ainda não. Então vamos continuar aqui a leitura. Estamos no verso 140. Quem é rico de verdade naturalmente, goza de todas as espécies de felicidade. Para quem está realmente alegre, todas as condições aflitivas desaparecem por si mesma. Não é necessário nenhum esforço extrínseco. Aquele que tem a felicidade plena, tudo que é ruim desaparece. E a felicidade plena só vem através do amor puro por Deus. De modo semelhante, como consequência de bhakti, a devoção, despertamos o nosso amor por Krishna, amor este que se encontra adormecido. Ao situarmos-nos de tal maneira que podemos saborear a associação com o Senhor Krishna, a existência material, a repetição de nascimentos e mortes, chega ao fim. Então vai acabar o nascimento e morte, essa repetição, a roda do Sansara. A consequência do Bhakti Yoga, da devoção a Deus, é acabar com o nascimento e morte, repetidamente, que nós estamos sujeitos agora. Tudo isso vai acabar. Estamos com esse amor por Deus adormecido. O outro verso fala o seguinte: o propósito de se amar a Deus não é enriquecer materialmente, nem livrar-se do cativeiro material. A verdadeira meta é situar-se no serviço devocional ao Senhor Supremo e ter a bem-aventurança transcendental. Então, esse verso também é muito importante. O propósito de amar a Deus não é enriquecer materialmente, como a maioria fala, nem livrar-se das atividades materiais, do cativeiro material. A verdadeira meta, então a meta última da vida, ou a meta de amar a Deus, o que é? Não é você enriquecer financeiramente e não é você sair do cativeiro material. Por isso o devoto de Krishna, ele não quer se libertar, ele não quer sair do cativeiro material, do mundo material. Ele quer somente servir Deus Krishna, vida após vida, incondicionalmente. O próprio Mahaprabhu escreveu isso. Eu só quero servir Deus, vida após vida, incondicionalmente. Eu não quero dinheiro, riqueza, eu não quero mulheres bonitas, eu não quero fama, eu não quero poder, eu não quero seguidores, eu não quero nada material. Mahaprabhu falou isso. Eu quero somente vida após vida servir Krishna incondicionalmente. É o quarto verso que Mahaprabhu escreveu do Sri Shikshastakam. Agora tem um comentário aqui de Prabhupada sobre esse verso. Por certo que os resultados do serviço devocional, ele não são os benefícios materiais, nem a libertar-se do cativeiro material. A meta do serviço devocional
é estar eternamente situado no serviço amoroso ao Senhor Supremo e ter essa bem-aventurança espiritual a partir desse serviço. Diz-se que alguém está numa condição de extrema penúria ao esquecer-se da suprema personalidade de Deus. A ele cabe encerrar tal vida de pobreza, a fim de automaticamente dar cabo das condições miseráveis da existência material. Quem saboreia o serviço a Krishna liberta-se automaticamente do gozo material, do desfrute material. Não é preciso fazer alguns esforços à parte para ter opulência. A opulência automaticamente ela segue o devoto puro, mesmo que ele não deseje felicidade material. Então a felicidade ela segue o devoto puro, mesmo que ele não queira isso. A fama segue o devoto puro, a opulência, enfim, a felicidade material segue o devoto puro, mas ele não quer isso. Ele quer somente servir Deus vida após vida. Esse é o objetivo de um devoto puro. Vamos ver o outro verso aqui. Nos textos védicos, Krishna é o ponto central da atração. E servi-lo é a nossa atividade. Alcançar a plataforma de amor a Krishna é a meta última da vida. Portanto, Krishna, o serviço a Krishna e o amor por Krishna são as três grandes riquezas da vida. Então, quais são as três riquezas da vida? Krishna, a meta última da vida. Portanto, Krishna, o serviço a Krishna é a primeira riqueza da vida. O segundo, o amor por Krishna é a segunda riqueza da vida. E Krishna é a meta última da vida. Essas são as três riquezas da vida. A verdadeira riqueza não é dinheiro, não é nada disso, fama, poder, mulheres, nada, seguidores. A verdadeira riqueza são essas três partes aqui. A meta última da vida é a riqueza, a maior riqueza que podemos ter. A meta última da vida é servir Krishna, amar a Krishna. E a terceira é servir Krishna. Então, amar a Krishna, servir Krishna e saber que Ele é a meta última da vida, o amor dele. Amanhã de manhã continuaremos a leitura aqui. Estamos no verso 145. Amanhã vamos ver o verso 145. Vamos ler só esse daqui, 145, vai? E aí amanhã leremos 146. O verso fala, o Chaitanya Charitamrita fala assim: há muitas classes de textos védicos e puranas suplementares. Em cada um deles existem semideuses específicos, classificados como semideuses principais. Isto é só para iludir as entidades vivas, móveis e imóveis, que elas se ocupem perpetuamente em tais imaginações. Contudo, quem faz o estudo analítico de toda esta
coletânea de textos védicos, ele chega à conclusão de que o Senhor Vishnu é a única e inigualável suprema personalidade de Deus. Então, os textos védicos, os Puranas, eles iludem a alma, entidade viva. Isso é para iludir a entidade viva. Então tem tudo lá. Os Puranas, como eu falei outro dia, existem 18 Puranas. Tem 6 Puranas para aquele que está no modo da ignorância, Tamaguna, para ele fazer atividade. Então aquele que está em modo Tamaguna, foram escritos 6 Puranas para ele seguir. Existem 6 Puranas para aquele que está em modo Rajaguna, modo da paixão, do desfrute. Tem 6 Puranas para essa pessoa seguir. E tem 6 Puranas para a pessoa que está em Sattva-guna, modo da bondade, seguir. Mas não é isso. As escrituras, a conclusão final, a verdade absoluta é que Krishna é a suprema personalidade de Deus e nós temos que servi-lo. Não servir semideus, não servir ninguém. Somente a suprema personalidade de Deus. Então, todo o resto é para iludir a alma ativa, para iludir a alma condicionada. Mas nós temos os gurus genuínos que estão nos dando a verdadeira concepção. Por isso é muito importante ter um guru genuíno. O guru genuíno, ele é Paramahansa. O Paramahansa, ele separa o que é bom do que não é bom para Kali Yuga. O Paramahansa é como um cisne. O cisne, ele separa, é dito na Índia que se você misturar água no leite, o cisne, ele retira a água do leite, ele separa a água do leite. Então, o Paramahansa, ele realmente vai falar o que a gente tem que seguir. Ele não vai falar para você seguir os Puranas e que vai te levar para você fazer a prática de Rajaguna, de Tamaguna ou de Sattva-guna. O verdadeiro devoto puro, puro genuíno, ele vai te levar para a devoção a Krishna, para o serviço a Krishna, incondicional. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, algum comentário. Por enquanto ainda não. Então vamos cantar o Namah Sankirtan Hari Harai. Hoje à noite vamos continuar a leitura do... Hoje é sábado, né? Todo sábado à noite nós lemos o Sri Chaitanya Bhagavata. Então, se eu não me engano, é capítulo 12. Vamos ler hoje, o Raskanda Prabhu vai ler, continuar a leitura do Sri Chaitanya Bhagavata. E amanhã de manhã continuaremos aqui a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, como toda manhã estamos fazendo. Então vamos lá cantar o Namah Sankirtan Hari Harai. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Nama
Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Enquanto isso, vocês olham aqui as deidades. Nós temos conosco hoje aqui o Radhakanta Prabhu, a Govinda Mohini Devidasi, o Ishan Krishna Prabhu também conosco aqui. Deixa eu ver quem mais. O Marcos Tadeu também aqui conosco hoje. A Kaleshi Gopi também. E Sheldon Randall também aqui assistindo conosco hoje. Então agradeço a presença de todos. Um bom dia, Dandavat Pranam. Até a noite, hoje é sábado. O programa se inicia às 18 horas, com a leitura na hora da aula do Sri Chaitanya Bhagavata.